Graça e paz em Cristo, irmãos. Mais uma vez uma alegria estar aqui nessa igreja. Certamente que isso enche o nosso coração de gratidão a Deus pela ligação que nós temos com essa igreja, obviamente. Eu quero agradecer nossa SAF, a pessoa da nossa irmã Dulce, presidente, que fez o contato comigo para que eu estivesse aqui. Agradeço a Deus e parabenizo a SAF por mais um ano de vida. Quantos anos? 45 anos. Então, momento de muita gratidão ao Senhor, e nós louvamos a Deus por todos os benefícios do Senhor, por toda a história da nossa SAF. E também agradeço, irmãos, pessoalmente à igreja, pelas orações em favor do meu pai, pelo carinho, pela demonstração de amor que os irmãos têm tido para com a nossa família. Certamente Deus restaurou a nossa sorte esta semana e nós estamos como quem sonha. Estamos muito alegres e felizes. Foi um momento difícil escutar que era muito provável que ele não resistiria. Mas a última palavra é sempre do Senhor. E é por isso que ele está em casa agora, descansando, né, e nos cuidados do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para nossa edificação no Salmo de número 100. É um salmo bastante conhecido, irmãos. Salmo de número 100. Nos diz assim: Salmo de ações de graças, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Pai de amor, te agradecemos por este momento, Deus, de culto. Te louvamos, te rendemos graças, ó Deus, e rogamos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na leitura e exposição da Tua Palavra. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, seja presente em nós, como sempre tem sido. E nós te louvamos por isso. Confiamos em Ti, ó Deus, e dependemos exclusivamente de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o culto público de adoração que prestamos a Deus é a expressão da nossa adoração ao Senhor, da nossa gratidão ao Senhor. Nós somos, por essência, adoradores. Fomos constituídos por Deus, criados por Deus como adoradores. Se ainda o homem criado não adora ao Senhor, certamente, por ser criado na essência de adorador, ele vai adorar a outros deuses. Vai adorar a si próprio, vai adorar os deuses criados pelo seu próprio coração, os deuses de barro, ou seja lá quais deuses o homem possa criar. Mas quando há uma transformação no coração deste homem, quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça, do juízo, quando Jesus toma o coração então deste homem, quando eu digo homem, é o ser humano, ele passa a ser um adorador exclusivo do Senhor. Ele passa a exercer o propósito pelo qual ele foi criado, adorar ao Senhor. E nós, irmãos, neste salmo somos relembrados que Deus mesmo nos convoca para adorá-lo. E é isso que nós vamos falar nessa noite, de uma convocação à adoração a Deus. O Salmo 100 é uma convocação de adoração a Deus. Eu quero que você pense, quando você acorda pela manhã, no domingo, e aí você se prepara para vir à igreja, e você começa então a se preparar, a tomar o seu café, a pegar o seu carro, pegar o seu ônibus, ou vir a pé. Talvez você até encontre pessoas da sua própria igreja ou outros crentes vindo à casa do Senhor. E este é o movimento, irmãos,
que o Salmo nos mostra. Quando nós alegremente vamos à casa do Senhor, vamos buscar ao Senhor publicamente, a igreja do Senhor, que estava, cada um em sua casa, adorando individualmente com a sua família, chega um momento, que é o dia do Senhor, o culto público, e Deus então reúne a sua igreja, nos mais diversos lugares deste mundo. E nós, então, alegremente nos reunimos para adorar, para celebrar com júbilo ao Senhor. Então o Salmo nos fala disso, irmãos. Nos fala deste momento precioso que nós temos de adorar ao Senhor, na casa do Senhor, adorar publicamente ao Senhor. Fazemos isso dia a dia com as nossas vidas, mas este é um momento separado por Deus, momento ímpar, como o nosso irmão orou, de estarmos na casa do Senhor para buscarmos ao nosso Deus e agradecermos a Deus por todos os seus benefícios. Os 3 primeiros versículos deste salmo, irmãos, nos fala acerca da igreja que é convocada à adoração. É um salmo de louvor, um cântico triunfante de louvor ao Senhor por todos os seus benefícios. Celebrai com júbilo ao Senhor, diz o primeiro verso. Nós estamos aqui exatamente para isso, para celebrarmos a vitória do Senhor, celebrarmos o nome do Senhor, celebrarmos a grandiosa obra de Cristo Jesus na cruz, e é por isso que nós estamos aqui. É um convite então, irmãos, convite do salmista para que nós então possamos fazer isso. É interessante pensar, irmãos, que este salmo é um salmo também que nos aponta para questões missionárias. O texto nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Isso, irmãos, nos faz pensar na relação que existe entre adoração e missões. Há uma relação íntima entre adoração e missões. Como eu disse, nós somos constituídos adoradores pelo Senhor. Mas a nossa visão não é uma visão limitada, apenas da Igreja Presbiteriana da Vila Nilo, da Igreja Presbiteriana do Jardim Girassol, que é a igreja que eu pastoreio, ou da Igreja Presbiteriana em si, no Brasil. A Igreja do Senhor, ela é ligada com todos os povos da terra. Então a convocação não é apenas para uma igreja em específico, é para todos os povos, porque todos nós somos adoradores. É impressionante pensar, irmãos, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui adorando ao Senhor, há irmãos nossos do outro lugar do mundo também adorando ao Senhor, com o mesmo propósito de coração, de espírito, buscando ao Senhor. Porque o povo de Deus está sendo convocado pelo próprio Deus para adorar ao Senhor. Então, irmãos, esse chamado para a adoração, ele deve ao mesmo tempo impulsionar a igreja para a evangelização, para o trabalho missionário, para o envolvimento com a obra missionária. Por isso que eu disse que este é um salmo também missionário, que aponta para questões missionárias. O fato de eu saber, então, que eu sou um adorador e eu sou convocado por Deus para adorar ao Senhor, isso me impulsiona a desejar que outros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E é por isso que, ao mesmo tempo que eu me reúno para adorar, eu estou aqui com os meus irmãos, o meu pensamento está também em missões, o meu pensamento está em outros lugares do mundo. E é por isso que a igreja ela sai para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor, para se envolver nas obras missionárias, com o braço que está estendido nos outros lugares. E nós, enquanto igreja, estamos aqui para orar, para ajudá-los financeiramente. Por quê, irmãos? Porque o convite é para todos. Porque Deus constituiu um povo dele, agora de toda língua e nação, de toda tribo, povo, língua e nação. Este salmo tem muita relação, irmãos, com o Salmo 96. Se você voltar aí uma página, você vai abrir justamente o Salmo 96. Os primeiros 5 versículos, veja, irmãos, como o salmista fala desta adoração e ao mesmo tempo o convite para as nações. Questão da adoração ligada a missões.
Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Nós, enquanto igreja, somos convocados a adorar, porque só é possível adorar ao único Deus. Somos convocados, irmãos, a adorar a este que é o único Deus. E as nações precisam entender isso. E as nações são convocadas também a adorar, porque o Senhor é o único Deus. E os deuses dos homens, das nações, não passam de um reflexo, um pensamento humano, algo abstrato, algo que não é nada perante o Deus do impossível, Deus verdadeiro. Então, irmãos, este salmo está nos convocando, e assim também convoca toda a terra, todos os povos a adorar ao Senhor. E o versículo 2 nos diz: servir ao Senhor com alegria. Somos convocados a celebrar com júbilo ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Às vezes nós entendemos, irmãos, de uma maneira um pouco até limitada na interpretação, de que este serviço está ligado às nossas obras, ao trabalho, àquilo que eu faço para o Senhor. Mas esta palavrinha aí, irmãos, ou este verbo servir, ele está estritamente ligado com a questão da adoração. Servir aí é a palavra cultuar ao Senhor. Então, quando diz servir ao Senhor com alegria, o nosso entendimento é adore, culture ao Senhor com alegria. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Êxodo, capítulo 4, versículo 23. Eu convido você a abrir lá. Êxodo, capítulo 4, versículo 23. O texto nos diz o seguinte: digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Essa era uma palavra, irmãos, que estava sendo dada a Moisés, do que ele deveria dizer ao faraó. E o fato é que Moisés deveria dizer: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Deixe meu povo sair daqui para me adorar. Então, quando o salmista aqui, irmãos, diz servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, é isso que vem à nossa mente. O culto a Deus com alegria. Prestai o serviço de culto com alegria. E essa questão de alegria precisa ser muito bem entendida. Porque a gente sabe, irmãos, que por vezes há um pensamento de que a alegria é apenas extravasar sensações, algo bastante exterior. Então nós vamos cultuar a Deus pulando, nós vamos cultuar a Deus gritando, nós vamos cultuar a Deus rodopiando. Isso não tem nada a ver com servir ao Senhor com alegria ou com adorar ao Senhor com alegria. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos pensar que talvez você não teve a semana das mais alegres e felizes. Talvez você não teve uma semana cheia de boas notícias, cheia de alegria, então, no seu seio familiar, no seu trabalho. Talvez na semana você enfrentou muitas lutas e desafios, notícias tristes, coisas difíceis de serem enfrentadas, tribulações. Ainda assim, irmãos, a alegria do cristão está no fato de que ele é convocado para adorar a Deus independentemente da circunstância, porque essa não é apenas uma alegria exterior, é uma alegria interior, é algo que brota de um coração transformado por Deus. E é por isso que, mesmo em meio a situações difíceis, nós somos da mesma forma convocados, da mesma maneira, a adorar a Deus, mesmo que talvez venhamos para o culto, de certa forma, entristecidos por situações difíceis. Venhamos para o culto até mesmo em meio ao choro. Ainda assim, irmãos,
nós estamos aqui com a alegria, com o desejo do nosso coração de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de prestar culto ao Senhor. E é por isso que a adoração, ela não combina com o coração frio. Ela não combina com algo mecânico. Não combina com algo desmotivado. Essa motivação, irmãos, esse direcionamento a uma adoração com alegria, só pode vir de um coração regenerado, transformado por Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que talvez você não tenha passado uma semana muito agradável. Talvez as notícias realmente não foram boas, mas ainda assim você está aqui, adorando ao seu Senhor. Ele é o único que pode ser adorado. E a motivação do seu coração é essa. Nós não precisamos estar aqui sorrindo e sorrindo, falsamente às vezes até. Nós precisamos estar aqui com o nosso coração, com toda a nossa mente, a nossa força, adorando ao Senhor. Essa é a expressão, irmãos, do nosso ser. A igreja é convocada para adorar a Deus assim. As nações são convocadas para adorar a Deus assim. Ao se reunir, a igreja, ela publica isso. Ela demonstra isso. O versículo 3 nos diz: sabei que o Senhor é Deus. E há uma relação, então, com este versículo, com esta frase, com aquilo que está no versículo 1. Se todas as terras são convocadas a adorar a Deus, então agora no versículo 3, é como se nós estivéssemos dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Está sendo proclamado. Nós estamos aqui adorando ao Senhor e estamos proclamando: Ele é Deus. É o único que deve ser adorado. E Ele deve ser adorado porque foi Ele quem nos constituiu, Ele nos fez. Dele somos propriedade dEle. Nós, irmãos, lembramos do que Pedro diz, lá no capítulo 2 da primeira epístola: nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as verdades do Senhor, daquele que nos chamou. Então, irmãos, nós somos dele, como propriedade dele, como um povo exclusivo dele. Nós podemos adorar somente a ele. Isso traz uma aplicação tremenda para as nossas vidas, irmãos, que nós devemos realmente temer diante disso, porque se passarmos a nos rebelar e a nos desmotivar, e a não termos mais o desejo de estar na casa do Senhor e de adorarmos ao Senhor, nós estamos dizendo ao nosso Senhor que queremos fazer aquilo que nos cabe, queremos fazer aquilo que é o nosso pensamento. Nós estamos agindo não mais como uma propriedade, um povo do Senhor, mas nós estamos nos rebelando contra esse que nos constituiu povo dele. Quando não há essa motivação do nosso coração de estar na casa do Senhor e de pensarmos como somos privilegiados por estarmos aqui, certamente, irmãos, isso é rebeldia diante daquele que nos constituiu seu povo, diante de um Cristo que disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E o Salmo nos diz que somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então estamos aqui, irmãos, porque Cristo nos constituiu suas ovelhas. Isso é um privilégio tremendo para as nossas vidas. E então, domingo após domingo, a esperança e o desejo é que no seu coração e no meu, Deus sempre crie a motivação necessária, boa, bíblica, de nos reunirmos para adorar ao Senhor, de estarmos na casa do Senhor, porque somos privilegiados por estarmos aqui, adorando ao Senhor, com a motivação correta, com a direção do coração correta. Então, irmãos, muitas das vezes, os crentes têm desanimado, mas que não seja assim com a sua vida, não seja assim com o povo desta igreja, não seja assim com o povo do Senhor. Que a igreja continue firme no desejo de adorar ao Senhor. O Salmo continua, irmãos, e numa segunda lição que nós trazemos, o Salmo nos fala sobre a igreja é convocada à gratidão.
Há uma convocação para adorarmos ao Senhor e uma convocação para estarmos agora nos atos do Senhor como uma expressão da nossa gratidão. O texto nos diz: entrai por suas portas com ações de graça, versículo 4, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quando diz aqui, irmãos, entrai por suas portas, e depois fala de átrios, creio que fica muito nítido na sua mente que está falando do templo. O templo de Israel, o templo de Salomão, que depois foi destruído e depois foi reconstruído, certamente porque esse era o pensamento de um cristão do Antigo Testamento. O templo era o local de adoração, era o local reservado, era o local para estar na presença do Senhor. Então, quando o salmista fala sobre entrar por suas portas e nos seus átrios, a nossa imagem é a do templo. No templo de Salomão existia o pátio externo e o pátio interno, e muitas das vezes o povo ali se reunia, o povo ali adorava, e às vezes o povo até mesmo ficava ali conversando no pátio externo. A palavra átrio, ela pode ser muito bem entendida como o pátio, esses pátios. E muitas das vezes também, irmãos, essa expressão átrio no Antigo Testamento, ela se confunde com o próprio templo. Então, na mente aqui do salmista está o fato de que o povo está sendo convocado para estar no templo adorando ao Senhor. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, certamente nós precisamos entender que não há mais um local sagrado de adoração, um único local sagrado de adoração. O Senhor Jesus mesmo falou à mulher samaritana que haveria de vir um tempo em que não se adoraria nem naquele monte, nem em outro lugar, mas nós seríamos adoradores em espírito e em verdade. Portanto, irmãos, se nós adorarmos aqui, e nós temos este local então de culto, Deus será louvado. Mas se um dia aqui estiver reformando e passando por um processo de mudança, e os irmãos terem que ir ali para o estacionamento, ali é o local de culto, é adoração ao Senhor. Então a ideia que nos traz, irmãos, como crentes do Novo Testamento, é o fato de que nós devemos estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor. Onde a igreja está reunida, ali o Senhor está. Pensando mais uma vez em missões, há missionários com o seu rebanho, com o seu povo, com o povo de Deus ali, que às vezes se reúnem embaixo de árvores. Talvez você já viu isso. Então, irmãos, ali é a presença do Senhor. Quando diz para nós, então, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, é o fato de estarmos reunidos com o povo de Deus, dominicalmente, para adorar ao Senhor. Porque nós cremos, irmãos, que este local se faz consagrado pela presença do Senhor. Não simplesmente pelas paredes ou pela construção em si, mas pela presença do Senhor. Então, irmãos, a ideia é de que nós estamos na presença do Senhor. Estamos adorando ao Senhor porque Ele está aqui. Ele se faz presente. Se o templo era o local onde Deus se encontrava com o seu povo, e muito no Santo dos Santos, de maneira especial, agora Deus está aqui. Deus está nos nossos corações. O Espírito Santo habita na vida do cristão. E é por isso, irmãos, que nós somos adoradores, em espírito e em verdade. E o versículo ainda nos diz que nós devemos render graças ao Senhor e bendizer-lhe o nome. Então, há uma expressão nossa de gratidão a Deus. E por que nós somos gratos a Deus? E aqui entra mais uma vez uma implicação muito importante para as nossas vidas. Olhando para o texto, irmãos, a explicação do porquê eu tenho que ir ao culto, render graças ao Senhor, estar na presença do Senhor, não é porque eu quero. Não é porque há algo bom na minha vida ou porque ali eu vou me sentir bem. Mas é porque o Senhor é bom, versículo 5. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. A motivação, então, não está em mim ou não está no homem. A motivação não está em sentir-se bem. Ou seja, eu vou no culto quando eu estou bem. Quando eu não estou bem, eu não vou ao culto. Eu não busco adorar ao Senhor.
E às vezes a gente ouve as pessoas falando disso, às vezes as pessoas falam dessa maneira, como se o fato de estar na casa do Senhor tivesse relação consigo só. Somente com a própria pessoa. E quando nós temos esse pensamento, esse direcionamento no coração, irmãos, por vezes nós certamente vamos sair do culto como se nada tivesse acontecido. Porque talvez a mensagem não foi aquela que eu gostaria de ouvir. O louvor não foi da maneira como eu gostaria de escutar. Esses não eram os cânticos que certamente tocariam o meu coração. Ah, não tem instrumento A, não tem instrumento B, tem instrumento C, tem instrumento D. Agora, irmãos, quando a motivação dos nossos corações é o Senhor, e nós estamos aqui por causa do Senhor, na mediação de Cristo Jesus, certamente, irmãos, nós estamos motivados. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é fiel, porque Ele não muda. Porque independentemente das circunstâncias, a bondade dEle não muda para comigo. Eu sei que existem circunstâncias que às vezes até mesmo nos impedem de estar na igreja, como uma questão de saúde, por exemplo. Mas, irmãos, nós não podemos usar qualquer desculpa, qualquer subterfúgio para dizer, hoje eu não vou, hoje eu não quero estar. Porque nós estamos, na verdade, olhando para mim, olhando para si. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, certamente nós estamos sempre motivados a adorar a Deus. Ele é bom. Independentemente do que esteja acontecendo, veja, nós falamos já, eu presto culto a Deus, meu serviço a Deus é com alegria, regozijo do coração. Pode não estar tudo bem lá na empresa, pode não estar tudo bem na sua casa, mas ainda assim Deus é bom. Ainda assim Deus é misericordioso. Ainda assim, irmãos, Deus é fiel. Obrigado, irmão. Ainda assim, irmãos, Deus é fiel. A sua fidelidade não muda. As promessas que Ele tem para nós nas Sagradas Escrituras não mudam. Então veja, a motivação está no Senhor. Porque o meu coração está no Senhor. Deus, irmãos, Ele é fiel de geração em geração. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, porque somos gratos a Deus. Deus se mostrou fiel com esta SAF, 45 anos. Deus tem se mostrado fiel com essa igreja. Deus tem sido bom, independentemente das circunstâncias. Se os irmãos não tivessem conseguido comprar a casa, ainda assim, Deus seria bom, Deus seria misericordioso, e nós estaremos aqui, da mesma forma, louvando a este Deus. Então, irmãos, isso é para pensarmos, meditarmos a nossa vida como adoradores. Como eu disse, nós somos convocados a esta adoração. Por causa de Cristo, por causa da transformação que Cristo fez nos nossos corações, nos constituindo seu povo, ovelhas do seu pastoreio. E é essa, então, a motivação que você tem que ter no seu coração. Você está aqui por causa de Cristo. E você deve, então, entender, olhando para este salmo, como é precioso. Como é precioso, então, eu quero que você retome aquela imagem, como é precioso acordar pela manhã, se arrumar a sua família, começar a pegar a condução que você tem, seja a pé, ônibus, carro, seja lá o que for. E até mesmo como é precioso começar a encontrar os irmãos, seja ainda lá na rua, seja aqui na porta. Começar a se assentar e se preparar para adorar ao Senhor. Como é precioso isso, irmãos. Como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Não porque isso vai ser bom para mim, mas porque eu sou convocado por Deus a adorar a este Deus. Consequentemente, com essa motivação correta, certamente, você sempre será edificado. Você sempre sairá daqui regozijando, celebrando com júbilo ao Senhor. Se você tiver essa motivação no seu coração, motivação correta bíblica, não vai ser algo mecânico no seu coração, vai ser sempre realmente uma alegria estar aqui. E você vai sair daqui edificado, fortalecido para mais uma semana.
E aí quando a igreja começa então a se desfazer na sua reunião, cada um vai indo para as suas casas. Lá então nós estamos equipados, preparados, fortalecidos para adorarmos ao Senhor individualmente com as nossas vidas, em nossa família. É assim, irmãos, Deus nos convoca para, com alegria, adorarmos a Deus. Pensem também que nós falamos, irmãos, que a adoração está relacionado, intimamente relacionado com missões. Que essa igreja continue, eu sei que ela é bastante envolvida, que ela continue, independentemente da liderança, porque os tempos vão passando. Que o povo de Deus se levante sempre a buscar, trabalhar em missões. Que Deus levante o seu povo para se envolver com a obra missionária. Porque nós desejamos que novos adoradores adorem ao Senhor em espírito e verdade. Aqueles que o Senhor tem preparado. Não só aqui do nosso bairro, na nossa rua, da nossa vizinhança, mas adoradores de todo povo, língua, tribo e nação. E nós participamos dessa obra como adoradores do Senhor. Então pense, irmãos, acerca de algumas perguntas. Quando nós olhamos para este salmo, você tem colocado condições na sua vida para adorar a Deus? Você tem buscado adorar só quando quer ou em qualquer circunstância? E se as coisas não forem tão boas na sua vida? Se as coisas não estiverem tão bem? Se as notícias não forem tão boas? Ainda assim somos convocados a adorar a Deus. Então pense qual tem sido a motivação do seu coração. Você não presta um serviço a Deus por mera obrigação, descarrego de consciência. Não. Nós estamos aqui com o nosso coração no Senhor, em Cristo Jesus. Bom estarmos aqui, irmãos. Bom adorarmos a Deus. Bom rendermos graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Bom estarmos aqui hoje pela graça de Deus de 45 anos desta SAF. Louvado seja o Senhor por todos os seus benefícios. Amém. Vamos orar, irmãos. Busque ao Senhor. Nós ouvimos a palavra do nosso Deus, lemos este salmo, somos convocados a viver em adoração pública. Então fale com o Senhor neste momento. E se talvez na sua vida você tem colocado certas condições, não tem tido uma motivação correta para adorar ao Senhor, que isso mude na sua vida, que o Espírito Santo de Deus o incomode, para que você realmente continue e volte para o Senhor. Se essa tem sido a sua motivação correta, que seja assim, que você saia daqui sempre edificado pela palavra de Deus, fortalecido para enfrentar as situações da vida, as lutas que a vida nos traz. Santo Deus, nós somos gratos a Deus, imensamente gratos por Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz para nos constituir teu povo, rebanho do teu pastoreio. E, ó Deus, por Cristo Jesus, fomos constituídos adoradores, em espírito e em verdade. E estamos aqui neste local, ó Deus, que o Senhor reservou para cultuarmos. Somos gratos, ó Deus, porque nós nos reunimos aqui com o propósito único de te adorar. Que seja assim na vida de cada um aqui, desde, ó Deus, os mais pequeninos aos mais avançados em idade, ó Deus. Que essa seja a motivação do coração a cada dia. Ó Deus, que a semana seja um preparo para este momento de reunião pública de adoração. Ó Deus, que nós possamos ter o anseio constante de estarmos nos teus atos, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, que se neste lugar, ouvindo esta mensagem, seja aqui, seja em casa, ó Deus, as pessoas têm, porventura, se desmotivado,
tem, ó Deus, colocado certos empecilhos, tem, ó Deus, não desejado te buscar. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor aqueça o coração do teu povo. Ó Pai, que o Senhor mantenha essa igreja sempre firme, forte. A iniciar, ó Deus, a começar pela liderança desta igreja. Que sejam crentes, ó Deus, que realmente estejam motivados pelo Senhor a te adorar. E que isso, ó Deus, passe por todo o teu povo. Portanto, ó Deus, que o Senhor mesmo fortaleça aqueles que precisam ser fortalecidos. E que o Senhor, ó Deus, fortaleça, ó Deus, aqueles que já estão fortes, ó Deus, que estão firmados, que estão, ó Deus, com o objetivo correto no coração. E, ó Deus, se porventura, nesta noite, alguém, ó Deus, que está ouvindo a tua voz, ainda, ó Deus, não entendeu, não compreendeu, que precisa, ó Deus, te adorar como único Senhor e entregar a sua vida, que seja assim nesta noite, que o teu Santo Espírito faça esta obra, transformando essa pessoa, Deus, de adorador dos seus próprios ídolos, para adorar ao único Deus verdadeiro, por meio de Cristo. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoa as irmãs da SAF, ó Deus, mais uma vez, nós queremos colocar a vida delas em tuas mãos, para que elas, firmadas, ó Deus, na tua palavra, possam continuar sendo adoradoras, em espírito e em verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.